Aqui em São Paulo, a gente fala agora sobre a privatização da Sabesp, que foi aprovada ontem na Assembleia Legislativa do Estado após muita confusão, confronto entre manifestantes e policiais, os manifestantes, claro, contrários à desestatização da empresa de saneamento aqui de São Paulo. A gente chama a repórter Letícia Miyamoto, que ontem estava na Lesp. Conta pra gente quais são os próximos passos a partir de agora, desta polêmica em relação à privatização, a Assembleia aprovando. O que acontece a partir de agora? Bem-vinda. Oi, Tiago. Há a expectativa de que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancione o projeto de lei que autoriza a privatização da Sabesp ainda nessa semana. Mais uma vez, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Como você bem lembrou, a proposta foi aprovada já pela Assembleia Legislativa do estado de São Paulo na noite desta quarta-feira, com 62 votos a favor e 1 voto contrário. A gente também recorda que a oposição deixou o plenário após uma intensa confusão entre os manifestantes que eram contrários à privatização e os policiais militares do BAEP. Depois dessa confusão, os policiais precisaram utilizar spray de pimenta e cacetetes para conseguir dispersar uma intensa multidão que se formou. Inclusive, nós temos registros, imagens que mostram o momento em que esses manifestantes tentaram quebrar o vidro que dividia ali a galeria, onde fica a participação popular, e os próprios parlamentares. Foi uma situação bastante delicada ali no momento. A sessão passou a ser interrompida, ficou interrompida por cerca de 1h30 e apenas depois foi retomada sem a presença da participação popular e também sem os deputados da oposição, que alegaram que era praticamente impossível permanecer no plenário com o cheiro muito forte ali do spray de pimenta, que a gente chegou, inclusive, a relatar aqui no Jornal Jovem Pan, que era bem difícil, inclusive, falar dentro do plenário depois daquela confusão. Na ocasião, 3 policiais militares acabaram feridos e pelo menos uma pessoa que fazia parte ali dos manifestantes acabou detida. Foi levada para a delegacia que fica ali dentro mesmo da Lesp e acabou sendo encaminhada pela Polícia Civil. A secretária estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, afirmou que a expectativa da gestão Tarcísio é de que as negociações com as prefeituras sejam finalizadas para dar andamento à desestatização da Sabesp até janeiro de 2024. Hoje, a gente recorda também que, em caso de privatização, os contratos entre as cidades e a empresa são suspensos. Mas existe um acordo para que as unidades regionais de água e esgoto costurem entendimentos para a renovação do contrato em bloco. Isso possibilitaria que as prefeituras não precisassem fazer contratos individuais diretamente com a empresa. Depois desse acordo, esses contratos, que seria de forma, como eu disse, em bloco, com cada município, ocorreria até 2060. Hoje, eles ocorrem de forma individual, como, por exemplo, o caso de Osasco, o vencimento está próximo de acontecer, se é que a gente pode dizer assim, acontece em 2029. De acordo com a secretária Natália Rezende, o novo contrato da Sabesp com os municípios deve pensar em cada região, incluindo aí o detalhamento de obras necessárias para cada local, que no entendimento do governo deve beneficiar os municípios de maneira mais detalhada. Já a oferta de ações da Sabesp deve acontecer até julho de 2024, após a aprovação das condições de privatização da empresa em uma assembleia conjunta com os acionistas da companhia. A gestão Tarcísio já havia adiantado que o modelo escolhido seria o de follow-on, ou seja, uma oferta pública de ações que acontece por uma empresa que já possui capital aberto. Na proposta aprovada, a participação do Estado ficaria entre 15% a 30%, sem uma porcentagem ainda de fato definida, e também o Estado teria poder de veto, ou seja, estaria por dentro de todas as decisões, estaria responsável, melhor dizendo, por todas as decisões mais importantes da Sabesp. Tiago. Letícia, eu queria te perguntar o seguinte: depois da confusão de ontem, alguns parlamentares começaram a se mobilizar. O que os deputados querem a partir do que aconteceu ontem? Exatamente, Tiago. A gente acabou de recordar aqui a intensa confusão, que acabou em 3 policiais militares do BAEP feridos, uma pessoa detida. E como a gente chegou a mostrar ao vivo também, em diversas imagens, a confusão foi muito intensa. Por conta disso, os deputados se reuniram, mas a proposta é de autoria do Danilo Balas e fizeram um requerimento para o fechamento do plenário ali, da galeria do plenário, então que impossibilitaria a participação da população nas próximas votações
ao longo desse ano, portanto, de 2023. Como eu disse, o deputado estadual Danilo Balas colheu a assinatura de pelo menos 30 deputados e levou esse requerimento já ao presidente da casa, que é o André do Prado. Essa solicitação pelo fechamento, né, da galeria inclui principalmente o plenário do Juscelino Kubitschek, onde aconteceu inclusive o caso de ontem, e inclui público em geral, o que também incluiria as próximas votações até o fim do ano. O documento enfatiza que os atos de vandalismo e os comportamentos antidemocráticos, além de atrapalharem, né, a questão da continuidade das atividades legislativas, principalmente coloca em risco a segurança tanto dos próprios funcionários como também dos próprios deputados e até mesmo seguranças e profissionais de imprensa. Segundo esse documento que, como eu citei, já foi apresentado, essa medida justifica pela necessidade urgente de garantir a segurança ali no local e a tranquilidade para a realização das atividades legislativas, especialmente considerando a existência de propostas importantes, né, votações importantes para o estado de São Paulo até o fim do ano, como, por exemplo, da lei orçamentária. Tiago. É isso. E depois da aprovação da lei, aí os parlamentares saem de recesso. Letícia Miyamoto com as informações da Assembleia Legislativa. Bom, Dora Kramer, essa proposta dos deputados depois da confusão que a gente acompanhou ontem aqui, inclusive ao vivo no Jornal Jovem Pan, será que é o caso de se proibir a entrada de pessoas em dias importantes como esses de votação, no caso da Sabesp? Claro que não. Isso já aconteceu em Brasília, no Congresso, na Câmara dos Deputados, depois de uma sessão super tumultuada em que as pessoas das galerias jogavam notas de dinheiro, porque discordavam dos deputados, para chamar os deputados de vendidos. Aí houve a decisão de se fechar, mas isso teve de ser revogado. O melhor é que se examine caso a caso, se tenha um controle melhor, se de repente houver numa determinada votação, algum indicativo de que atos desse tipo podem acontecer, e no caso da Sabesp, eu acho que não seria difícil imaginar, dados os antecedentes, né, greves políticas e tal, e vai voltar a acontecer em outros ambientes onde se tratar da privatização da Sabesp, mas isso seria mais aconselhável do que o seguinte: tomar um caso, não é, completamente condenável, para se impor uma regra geral de fechamento das galerias, que é um espaço onde a população precisa estar, na chamada Casa do Povo. Claro. E no caso, Nelson Kobayashi, é o fato de se reforçar a segurança e fazer uma triagem, eventualmente, né? Claro, e lá na própria Alesp, já, para qualquer pessoa entrar naquele auditório, tem que tirar foto, entregar documento, fazer uma identificação. É um pente fino bem feito, então já há como primeiro identificar todos os presentes ali. E aí, quando tiver uma votação polêmica, reforçar o policiamento. E que se tiver qualquer insistência em manifestações antidemocráticas, como é que aconteceu, ter a reação da polícia, como também aconteceu. Está tudo dentro do esperado. Teve baderneiros e teve reação policial. Enfim, só não pode vedar a participação popular em um ambiente que é público, democrático e, mais do que isso, que reforça a transparência, a publicidade das decisões dos representantes do povo. Eles estão lá para serem cobrados também. Não é porque teve essa manifestação exagerada, criminosa de ontem, que ninguém mais vai poder se manifestar. Eles têm que conviver, sim, com a presença do povo lá e, inclusive, se manifestando de maneira ordeira, sem nenhum tipo de baderna, como a que aconteceu ontem, mas é, sim, um lugar de publicidade dos atos públicos.